Quando você é um esquilo, você tem uma boa chance de se tornar o almoço de alguém. Isso por causa do seu tamanho, da ausência de veneno e de um casco duro e tudo mais. Mas isso não quer dizer que os esquilos não tenham encontrado formas de sobreviver. Um dos principais inimigos de muitos roedores da família dos esquilos é a cascavel. Os esquilos terrestres da Califórnia e os esquilos da rocha sabem muito bem disso e, portanto, sabem mascarar seu cheiro. E não é com qualquer coisa não, mas com pele de cobra. Eles pegam pedaços de pele de cobra que encontram, os mastigam e em seguida lambem seus pelos. Os filhotes também são lambidos, é um passatempo para toda a família. Soa absurdo, mas o truque pode realmente enganar cobras com pouca visão e bom olfato. Que diferença faz que a criatura na sua frente parece peluda demais para ser uma cobra? Ela cheira a cobra, ué! Alguns esquilos vão ainda mais longe e chafurdam no chão no lugar onde as cobras estavam, e isso também ajuda. Outra defesa incrível que os esquilos inventaram é aquecer a cauda. Os esquilos terrestres da Califórnia podem regular o fluxo sanguíneo da sua cauda, alterando assim sua temperatura. No dia a dia, isso serve para esfriar ou esquentar o animal em determinados momentos, mas quando uma cobra aparece no caminho, a cauda ganha novas funções. Assim como outros esquilos, os da Califórnia tendem a levantar suas caudas e balançá-la ao ver uma cobra. Dessa maneira, eles tentam parecer maiores e mais assustadores. Mas quando eles encontram uma espécie de cobra que se orienta pelo calor e não pela visão, apenas balançar a cauda não é o suficiente. Especialmente se isso acontecer à noite. Agora, balançar uma cauda quente é outra história. Normalmente, em situações assim, a cobra não consegue entender que monstro desconhecido é aquele na frente dela e simplesmente recua. E os esquilos entendem perfeitamente o que estão fazendo, porque aquecem suas caudas apenas quando encontram certos tipos de cobras. Se a cobra não se orienta pelo calor, ninguém liga o aquecedor para ela. Se pelo caminho os esquilos encontram outros esquilos ou algo que não sabem o que é, mas é potencialmente perigoso, eles também não aquecem suas caudas. Outra razão para balançar a cauda é informar a cobra que ela foi notada. Ou seja, não haverá nenhum elemento surpresa, muito menos uma presa fácil. É melhor rastejar para outro lugar. A cauda balançando no ar também informa outros esquilos sobre o perigo, além de distrair a cobra e evitar que ela note os filhotes que são mais vulneráveis. Às vezes, durante esses encontros, o próprio esquilo adulto ataca as cobras, mordendo-as e chutando pequenas pedras no inimigo. Isso porque os esquilos adultos têm outra vantagem sobre os jovens. Seu sangue contém uma proteína que os ajuda a sobreviver a uma mordida venenosa. Essa proteína é produzida com a idade. Por isso, as cobras preferem atacar os filhotes, pois eles ainda não desenvolveram nenhuma imunidade. Os esquilos protegem seus filhotes porque... bem, é um comportamento normal proteger a prole. Às vezes, as mães furiosas são capazes de atacar e até matar uma cobra. Esses casos são relativamente frequentes. E os esquilos entendem exatamente o quão perigosa uma cobra em particular pode ser. Eles escutam com atenção os chocalhos de uma cascavel. Acompanhe o raciocínio. Quanto maior a cobra, mais fria ela é e, portanto, mais lenta. O chocalho dessas cobras tem frequências mais baixas. Por outro lado, cobras menores que são mais quentes e mais rápidas balançam o chocalho muito mais rápido e mais alto. Portanto, os esquilos são mais propensos a se aproximarem do primeiro tipo de cobra, já que isso é menos perigoso. Se você, como eu, está se perguntando como os pesquisadores estudam as interações entre esquilos e cascavéis, aqui está a resposta. Eles usam esquilos robôs. É sério. Eles pegam um robô, pegam uma câmera, colocam tudo ao lado da cobra e observam. Foi assim que eles descobriram a reação às caudas quentes. E o Steve e eu descobrimos que esse robô é muito engraçado. Mas como costuma acontecer, se a presa em potencial começar a ficar fora de controle, os predadores também precisam mudar. Isso se chama coevolução, ou seja, a evolução simultânea de espécies que interagem constantemente umas com as outras. É como uma corrida armamentista sem fim, e no caso das cobras e dos esquilos, ela começa no nascimento. Como eu já disse, os esquilos desenvolvem um antídoto para o veneno de cobra e ele varia de acordo com o ambiente e, claro, com os tipos de cobras da região. Em resposta, as cobras vivem mudando a composição de seu veneno, procurando maneiras de superar as defesas dos esquilos.
É a típica seleção natural. Se o antídoto do esquilo não funcionar, ele morre antes de passar adiante os genes fracos. Já as cobras com o veneno incorreto morrem de fome antes que possam se reproduzir. No entanto, a julgar pelos dados mais recentes, por enquanto as cobras estão vencendo. Mas isso é só por enquanto. Isso porque a inteligência dos esquilos e sua capacidade de adaptação vai além da sua defesa contra as cobras. Bem, faz sentido. Afinal, o mundo está cheio de outros animais que precisam ser levados em conta, pois os perigos não são apenas rastejantes. Os esquilos estão sempre um passo à frente do perigo e, para isso, eles estudam as redes sociais. Quer dizer algo do tipo: os pequenos animais ouvem o que os pássaros estão falando. Não, os esquilos não falam a língua dos pássaros. Pelo menos não que nós saibamos. No entanto, eles ficam escutando e tentando entender a essência da conversa. Quando esquilos vivem próximos de pássaros, eles usam a tagarelice dos vizinhos a seu favor. Se os pássaros notarem um predador e começarem a piar alto, o esquilo saberá que é melhor não sair da toca. Os pássaros se acalmaram. Então ele pode sair do esconderijo, procurar nozes, rachar geleiras ou... que mais os esquilos fazem? E já que estamos falando de pássaros, vale dizer que esses caras também sabem muito sobre como usar as cobras e como se defender delas. Um estudo realizado por ornitólogos da Universidade Estadual do Arkansas sugere que algumas espécies de pássaros usam pele de cobra para assustar predadores. Eles a colocam em algum lugar em seu ninho ou a penduram em um local visível. Os chapins tufados e os azulejos reais colocam pedaços de pele de cobra em seus ninhos. Já os miarcos crinitos vão ainda mais longe. Eles colocam pele de cobra tanto fora do ninho quanto dentro dele. E esta é uma estratégia muito inteligente. Seus principais predadores são os esquilos voadores e as cobras-rato. Essas cobras também comem esquilos voadores. Portanto, ao sentir o cheiro da pele de cobra no ninho, os esquilos preferem ficar longe dele. Já as corujas Megascops áceo elevaram o nível. Por que colocar pele de cobra no ninho quando você pode colocar uma cobra inteira nele? É claro que não se trata de uma cobra capaz de comer pequenas corujas. A cobra cega texana mais parece uma minhoca com escamas. Ela nem tem dentes no maxilar superior. Essas cobras passam a maior parte do tempo cavando o solo, até o momento em que são avistadas pelas corujas Megascops áceo e levadas para o ninho delas. Sim, algumas cobras cegas acabam virando o almoço das pequenas corujas, mas algumas delas vivem no ninho como se fossem empregadas. É sério! Elas comem parasitas que podem prejudicar os filhotes, e por causa disso as pequenas corujas crescem mais rápido e mais saudáveis. Podemos até chamar isso de uma parceria vantajosa para ambas. Se bem que as cobras cegas devoradas por corujas provavelmente não concordarão comigo. O chapim de faces pretas é muito pequeno para usar cobras como empregadas domésticas. Na verdade, é mais provável que ele seja vítima delas, mas há uma solução para todas as situações. Por isso, este passarinho de no máximo 11 centímetros constrói complexos ninhos suspensos com duas entradas. Uma de verdade e outra falsa. As duas ficam localizadas muito próximas uma da outra. A entrada falsa leva a uma sala vazia. Agora, para entrar no ninho real, é preciso abrir uma porta secreta. Uma vez que ela é parcialmente feita com teias pegajosas, as aves podem facilmente fechar a entrada por dentro depois de entrar ou por fora quando saem do ninho. Portanto, quando alguma cobra tenta entrar no ninho desse chapim na esperança de encontrar uma presa fácil, ela entra naquela sala vazia, vê que não há ninguém no ninho e vai embora rastejando desapontada. Dizem que antes os ninhos de chapim eram usados na Europa Central como chinelos infantis. Em princípio, eles realmente são um pouco parecidos. A imaginação humana é mesmo uma coisa estranha. Existe uma ave chamada drongo de cauda bifurcada que também é muito inteligente. A verdade é que os drongos poderiam abrir sua própria agência de segurança ou então oferecer serviço de alarme. Por quê? Bem, esses pássaros pousam nos galhos das árvores e têm uma visão muito boa de tudo ao redor. Eles são capazes de detectar um predador com antecedência. Quando isso acontece, os drongos começam a emitir sons altos de alarme e outras espécies de animais reagem a eles, como os suricatos, por exemplo. Ao ouvir o piado de um drongo, eles agem como se o alarme tivesse sido dado por algum parente e se escondem imediatamente.
Essa capacidade de alerta antecipado do drongo é muito útil para os suricatos e outros animais. Eles se aproveitam desse serviço de segurança das aves. Por não precisar perder tempo detectando predadores por conta própria, eles têm mais chances de encontrar comida, mas os drongos não são tão simples quanto parecem. De vez em quando, eles emitem alarmes falsos e roubam a comida dos suricatos enquanto eles se escondem. É claro que depois de vários alarmes falsos, os suricatos começam a suspeitar e param de reagir. Mas como eu disse, os drongos são pássaros muito espertos. Eles aprenderam a imitar os piados de alarme de outras espécies para poderem roubar o almoço alheio. E no total são 51 piados diferentes. Uma biblioteca muito vasta. Mas voltando às cobras. Como você provavelmente já entendeu, apesar da inteligência de suas vítimas, as cobras não desistem fácil. Elas precisam comer, o que significa que precisam encontrar novas maneiras de obter essa comida. Uma opção é usar o mimetismo agressivo. Normalmente, o mimetismo ajuda os animais a fingirem que são predadores ou que são venenosos para que não sejam devorados. O mimetismo agressivo funciona ao contrário. As cobras usam partes do seu corpo para imitar a presa de outros predadores. E como as cobras não têm muitas partes do corpo para escolher, geralmente elas usam a cauda. A víbora rabo de aranha, por exemplo, tem uma cauda que parece uma aranha. Bem, ou algo com muitas patas. As escamas fazem o papel dessas patas, enquanto uma protuberância na ponta da cauda faz o papel do corpo da aranha. Aí é só começar o show. A cobra fica imóvel mexendo um pouco a cauda. Assim ela atrai animais que querem comer uma aranha. Geralmente são pássaros, mas às vezes podem ser mamíferos insetívoros, como os camundongos. Uma vez que a presa em potencial está suficientemente interessada na cauda e se encontra a uma distância de ataque, a cobra ataca. Naturalmente, a maioria dos animais não espera essa reviravolta. No entanto, pesquisadores perceberam que pássaros nativos que compartilham território com as víboras rabo de aranha não são tão fáceis de enganar. Na maioria das vezes, as vítimas são as espécies migratórias, enquanto as aves locais apenas observam o que está acontecendo. Mas mesmo no caso dos pássaros visitantes, a cobra nem sempre consegue concluir sua caçada. Alguns são muito rápidos e conseguem até bicar a isca. Essa aranha tinha um gosto de cobra. Ah, uma minhoca! Não é uma minhoca. A cobra da morte é uma das cobras terrestres mais venenosas não só da Austrália, mas do mundo. Ela também usa o mimetismo agressivo, mas essas cobras não imitam aranhas. Em vez disso, elas simplesmente têm a ponta de cauda muito fina. Muito fina mesmo. Olha só a diferença entre a cauda e o resto do corpo da cobra. Esse réptil se esconde, por exemplo, entre as folhas, deixando apenas a cauda visível. Ela se posiciona de maneira que a cauda fique próxima à sua cabeça. Este comportamento distingue a cobra da morte de outras espécies venenosas da Austrália, que preferem procurar por presas ativamente. Mas esta cobra espera, mexe o rabo como se fosse uma minhoca ou alguma larva, espera mais um pouco e então, no momento certo, ataca o animal que resolve devorar a minhoca falsa. Depois de uma mordida rápida, ela só precisa esperar um pouco para que o veneno faça efeito. E pronto, o almoço está servido. Até mais!